Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos fazer a coesão por elipse. Nós vamos trabalhar esse tipo de coesão e vocês vão perceber como na produção de um texto você omitir, você retirar determinadas palavras ou expressões pode ser favorável à produção de um texto muito interessante, tá? Para a gente fazer isso aí, nós vamos mostrar nessa aula aqui uma fábula. Vocês estão percebendo aí o título dela? A raposa que nunca tinha visto um leão. Vamos fazer a leitura dessa fábula aqui para a gente fazer uns comentáriozinhos a respeito, ok? Olha só. Era uma vez uma raposa que jamais vira um leão. A primeira vez que encontrou um leão, quase morreu de medo do leão. Na segunda vez que encontrou o leão, o medo do leão foi menor. Na terceira vez, ousou falar com o leão. Bom, essa é uma fábula de Esopo. A gente já falou sobre coesão em outras aulas, vocês têm aí no card. Mas nessa aula específica, nós vamos mostrar para vocês a coesão por elipse. Obviamente que até lá, nós vamos ver algumas versões dessa fábula, nós vamos transformando o texto até chegarmos onde queremos. Então, o que é que vocês vão perceber nessa primeira fábula aí? A palavra leão é a que mais prejudica o texto. Por quê, professor? Porque ela aparece em excesso. Você observa aqui, ó, leão uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis vezes a palavra leão dentro desta fábula. Eu estou mostrando dentro de uma fábula, mas isso vale para qualquer tipologia textual, ok? Então vamos lá. Já que nós temos a repetição dessa palavra, e não é apenas dela, a expressão que encontrou o leão e que encontrou com o leão aqui, ó, também prejudica o texto. O que é que a gente vai perceber? Na nossa primeira versão, nós vamos ter o seguinte: era uma vez uma raposa que jamais vira um leão. A primeira vez que encontrou ele, quase morreu de medo dele. Na segunda vez que o encontrou, o medo dele foi menor. Na terceira vez, ousou falar com ele. O que é que a gente vai perceber nessa primeira versão do texto? A gente vai ver o seguinte: o texto ficou menor, a palavra leão deixou de existir em excesso, mas aqui acontece um probleminha muito grande quando as pessoas estão começando a trabalhar a coesão. Isso é muito comum, por exemplo, nas aulas de redação, na escola, quando a gente trabalha esse tipo de coesão e o aluno troca a palavra repetida por outras. Mas aqui, essa troca causou novamente uma má impressão, porque a palavra ele, que substitui leão, aparece uma, duas, três, quatro vezes. Então a gente tirou a palavra leão, só que a gente colocou um pronome pessoal que está causando o mesmo problema de repetição, certo? Nessa nossa terceira tentativa, vamos ler aqui para ver o que acontece. Era uma vez uma raposa que jamais vira um leão. A primeira vez que encontrou um leão, quase morreu de medo dele. Na segunda vez que encontrou o leão, o medo do bicho foi menor. Na terceira vez, ousou falar com o leão. Bom, esse terceiro texto aparentemente já causa uma melhor impressão em relação ao anterior, porque houve aqui uma variedade de opções para substituir a palavra leão. Vocês têm primeiramente leão, que foi repetido, né? Aqui já não seria adequado. Quase morreu de medo dele. Esse dele se refere ao leão. Melhorou. Na segunda vez que o encontrou, olha o pronome oblíquo o para se referir ao leão. Vocês vejam que na segunda versão era encontrou ele, mas a palavra ele como objeto direto de verbo encontrar, de qualquer verbo, né? Nós não usamos ele e ela no final de frase após um verbo, certo? Não é legal. Não é gramaticalmente aceito. Na segunda vez que o encontrou, o medo do bicho foi menor. Agora que você percebe a coesão lexical, né? Nós trocamos a palavra leão pela palavra bicho, né? O leão é um bicho. Na terceira vez, ousou falar com o leão. Houve uma melhora do texto, porque nessa parte aqui,
nós optamos por substituir a palavra leão por outras palavras, não apenas de uma única classe. Nós temos a coesão referencial, nós temos a coesão por hiperonímia, nós temos a coesão pela própria repetição da palavra, que também é possível. O problema é o excesso, certo? Mas o que é que a gente vai mostrar nessa aula? A coesão por elipse. O que nós queremos mostrar é que, na falta de elementos para substituir uma palavra, você pode optar pela elipse. E o que é essa coesão por elipse? É você simplesmente não colocar nenhuma palavra para substituir aquela que você quer. Olha só. Era uma vez uma raposa que jamais vira um leão. Só nesse primeiro período você já tem os personagens, a raposa e o leão. O que foi que aconteceu? A primeira vez que encontrou olha aqui que nós colocamos a vírgula depois de encontrou o quê? Um leão. Onde está a palavra leão? Não foi necessário colocar aqui, porque já havia sido mencionado no primeiro período. Então, não precisa colocar encontrou um leão, encontrou o bicho. Não precisa, porque já ficou bem claro. Na primeira vez que encontrou quem encontrou a raposa. Eu também não coloquei na primeira vez que a raposa encontrou um leão. Omiti o sujeito e omiti o objeto direto da frase. Quase morreu de medo. Dá para entender que quem morreu de medo foi a raposa, mesmo sem precisar repetir essa palavra. Na segunda vez, na segunda vez, o quê? Na segunda vez que a raposa encontrou o leão. Veja que pela primeira vez eu não utilizei essa repetição de termo. Olha só, aqui tinha, que o encontrou. Segunda vez que o encontrou. Na segunda vez que encontrou com o leão, Então nós não usamos mais. O medo dele era menor. O medo de quem era menor? O medo do leão. Aqui sim, aqui eu substituí a palavra leão pela palavra dele. Na terceira, olha só. Na terceira vez que a raposa encontrou o leão, então esse termozinho aí, que a raposa encontrou o leão, foi omitido. Na terceira, ousou falar-lhe. Olha o pronome oblíquo lhe, finalizando a fábula. O lhe é o objeto indireto, se refere com o leão, Ousou falar com o leão, certo? Então, nós temos aqui um texto em 3 versões, mas a última você vai perceber que é a mais adequada dentro de um texto. E isso só foi possível por causa da coesão referencial. Dentro da coesão referencial, nós destacamos aqui na última versão a elipse, a omissão, a retirada de termos que já estavam perceptíveis na leitura, certo? Então, por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula.